Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos, nós começamos mais um dia. Nós temos um Pai que foi ao Pai preparar moradas, para voltar um dia, pegar seus filhos e nos levar para viver com o nosso Deus eternamente. Será uma alegria para todos nós um dia podermos olhar para trás e falarmos: não mais sofrimento, não mais dor, não mais morte, não mais enfermidade, e estaremos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo na Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 30, o versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. A maior dor para um pai é quando um filho se torna orgulhoso, presunçoso, porque quando ele assume esse tipo de comportamento, o pai já não pode fazer muita coisa pelo seu filho. O sentimento da arrogância, o sentimento da presunção, do orgulho, é uma busca pela independência, é uma busca para conduzir a sua vida independente de uma outra pessoa. Ele já não está mais disposto a se submeter à orientação de uma outra pessoa. Ele acredita que sozinho ele pode resolver todos os seus problemas. O Santo Agostinho um dia ele disse: orgulho não é grandeza, é inchaço. Portanto, se alguém está inchado, não é saúde, é doença e precisa de cura. A razão do capítulo 30 do livro de Isaías é porque o Egito rejeitou o convite do Senhor. Acreditava que, independente de Deus, ele poderia manter-se como sendo a nação mais importante do mundo, mais poderosa. A verdadeira grandeza de um ser humano está a se submeter à vontade de Deus. Mas aqueles que são arrogantes, presunçosos, um dia serão humilhados pelo próprio Deus. Completamente diferente do remanescente de Deus, o remanescente reconhece que a única saída pela qual ele poderá um dia alcançar a salvação, ser liberto de todo o mal, de todo o sofrimento, é diante do poder de Deus. Longe do Senhor, esse remanescente reconhece que ele não é nada. Toda rebeldia é um sintoma do orgulho. Quando nós olhamos para Lúcifer, criado por Deus, na sua beleza, na sua grandeza, a rebeldia de Lúcifer é uma demonstração do orgulho que tomou conta do seu coração. Já não queria mais se submeter à ordem divina, já não queria mais aceitar as decisões do trono celestial, e a razão pela qual Deus teve que expulsá-lo do céu, porque diante de todo orgulho, diante de tamanha presunção, já não mais caberia viver ao lado do Senhor para todo sempre. Um coração humilde sempre saberá que valerá a pena ouvir ao Senhor. Um coração humilde sempre será submisso a entender que a palavra de Deus é soberana. Um coração humilde reconhece que somente em Jesus Cristo é possível a salvação. Mas o contrário disso é tentar encontrar solução para os seus problemas completamente independente de Deus. Isaías começa o capítulo 30 falando para o povo do Senhor, e quando eles buscam encontrar solução longe do Senhor, eles irão fracassar. Tentar aliar-se com outras nações, acreditando que aliar-se com nações poderosas, eles conseguirão sobreviver, será um fracasso, será sua própria destruição. O chamado de Deus através da boca do profeta Isaías era que a sua nação reconhecesse ao Senhor como sendo soberano, como sendo o único digno de confiança e de salvação. Jamais deveríamos tomar alguma atitude na vida sem que primeiramente nós consultássemos a Deus. Veja que muitas vezes nós somos engolidos pelos nossos problemas e por esse próprio mundo, e nós nos esquecemos de, antes de comprarmos um carro, antes de comprarmos um terreno, antes de tentarmos construir uma casa, primeiramente consultarmos a Deus. Muitas vezes nós construímos e quando nos deparamos com os problemas, queremos agora colocar nas mãos do Senhor para resolver os nossos problemas, mas nós deveríamos fazer completamente o contrário. Antes de nos casarmos, antes de desenvolvermos algum relacionamento com alguém, nós deveríamos primeiramente apresentar ao Senhor, esperar a resposta divina e depois então tomarmos as decisões na certeza que, tendo a bênção de Deus, os resultados sempre serão os melhores. Mas quando nós agimos independente de Deus,
tenha certeza, a probabilidade de fracassarmos é muito grande. No capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o profeta Isaías descreve claramente a situação da nação de Judá. Eles se tornaram orgulhosos, eles já não mais queriam ouvir os profetas, eles acreditavam que sozinhos poderiam encontrar solução para os seus problemas. Embora Deus esperasse que da linhagem de Judá viesse o Messias, mas essa nação se rebelou contra o Senhor. Os seus olhos estavam mais voltados para essa terra, para as atividades comerciais e políticas, do que entender que havia um Deus criador dos céus e da terra e que dessa linhagem, um dia, Deus levantaria o renovo, o Messias, para se tornar o salvador dessa nação. O pedido dessa nação era que os profetas profetizassem palavras que fossem agradáveis a eles, não mais mostrassem os seus pecados. Eles já não mais queriam se contrastar com os erros que tinham cometido, mas o desejo do coração daquela nação era viver ao seu bel prazer. Rejeitaram a palavra do Senhor e queriam viver de acordo com a sua própria vontade. Quando alguém já não mais coloca nas mãos de Deus a sua confiança, quando alguém não tem no braço do soberano, no Deus Criador, a sua base de ação, esse passa agora a confiar em seres humanos, esse passa a confiar no maligno e a sua vida está agora completamente destruída. Essas pessoas irão receber a mesma sentença que Satanás, serão destruídos eternamente, não terão mais oportunidade de vida eterna. Isaías capítulo 30, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, essa é a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. O desejo de Deus, o apelo do Senhor para ajudar era para que eles se arrependessem, confessassem os seus pecados, vivessem uma nova vida ao lado do Senhor. Entenda nessa manhã, quando alguém vive de uma forma presunçosa, orgulhosa, independente de Deus, ele cometeu o pecado contra o Senhor, ele está em rebeldia contra o Senhor, ele não quer permitir que Deus conduza a sua vida. O desejo de Deus, pelo fato de ser o nosso Criador, de ser o nosso Deus, é de conduzir a nossa trajetória. Ele quer morar dentro do nosso coração. Nós precisamos nos tornar o templo vivo do Senhor. Mas aqueles que se tornam rebeldes ao Senhor, assumem o controle da sua vida e estão em pecado contra o Senhor. Judá cometeu esse pecado e acredito que na nossa caminhada, se em algum momento nós tomamos alguma atitude, tomamos alguma decisão longe do Senhor, sem consultar o Senhor, esse é o momento para que nós possamos confessar o nosso pecado, reconciliarmos com Deus, pedirmos perdão e vivermos uma vida submissa à sua vontade. Quando um ser humano, filho de Deus, criado por Ele, livre para tomar as suas decisões, e esse escolhe tomar uma decisão contrária à vontade do Senhor, o Senhor se entristece, mas Ele respeita, porque Ele criou os seus filhos livres, com o direito de escolher. Mas é esse mesmo Deus que ansiosamente, como um pai fica esperando o seu filho, Ele espera que aqueles que se rebelaram contra Ele, eles possam voltar para casa, receber o abraço do Pai, confessar o seu pecado e viver uma vida pacífica dentro do lar, ao lado do seu Pai. Era o sonho de Deus para Judá. O Senhor esperava que Judá mais uma vez se reconciliasse com Ele, confessasse o seu pecado e vivesse uma vida em harmonia com a sua vontade. Deus quer ser o guia da nossa vida. Através do Espírito Santo, Ele quer conduzir a nossa trajetória. Nós iremos ouvir aos nossos ouvidos uma voz falando: esse é o caminho, andai por ele. Quando em algum momento também difícil que tivermos que tomar uma decisão e nós não soubermos o que fazer, se nos colocarmos nas mãos do Senhor, tenha certeza que a mesma voz que nos ensina o caminho que nós devemos seguir, essa voz irá falar ao nosso coração que nós não devemos seguir por esse caminho, porque o final desse caminho é caminho de morte. Deus quer desenvolver um relacionamento tão sólido com os seus filhos, com o único objetivo de nos salvar, de nos conceder a vida eterna e um dia estarmos ao lado do nosso Deus para todo sempre. Todas as orientações dadas para a tribo de Judá, para a nação de Judá, tinha como objetivo de preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele queria que o seu povo recebesse o Messias e amasse o Messias e se colocasse nos braços do Messias.
Mas quando nós olhamos para o futuro, nós observamos que o Messias, quando colocou os seus pés nessa terra, ele teve dificuldade de encontrar uma manjedoura para nascer, ele teve dificuldade de conviver com as pessoas desse mundo, porque a tribo de Judá, a nação de Israel, rejeitou o Senhor e foram eles mesmos responsáveis para matar o Filho de Deus, para crucificar a Jesus e deram as costas para o Senhor. Poucas pessoas, no momento em que o Messias colocou os seus pés nesse mundo, reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, reconheceram que Jesus era Salvador. Em sua grande maioria, eles o rejeitaram. Querido amigo, todos os dias nós deveríamos avaliar o nosso coração. Se por algum momento, numa avaliação, descobrirmos que o nosso coração está com o sintoma do orgulho, da presunção, da arrogância, nós deveríamos procurar um médico, Jesus Cristo, pedir a Ele a cura, confessarmos as nossas falhas, pedirmos a Ele a transformação, nos submetermos à sua cirurgia e permitirmos que Ele faça as mudanças necessárias para que nós possamos nos tornar cidadãos aptos para um dia viver com o nosso Deus eternamente. Somente aqueles que se colocam nas mãos do Senhor alcançarão a bênção e a salvação em Jesus Cristo. Aqueles que querem viver uma vida independente de Deus irão naufragar, irão cair e irão fracassar. O nosso Deus se mostrou tão humilde na sua liderança de todo o universo que o nosso Deus se revestiu na roupagem humana. Ele colocou os seus pés onde pecadores pisam. Ele comeu com pecadores. Ele conviveu com seres humanos mortais. O nosso Deus deixou toda a glória celestial para viver nesse mundo. Não existe uma demonstração que Ele é tão humilde como Ele viveu. Não existe uma maior demonstração de humildade, uma demonstração de amor. É por isso que toda manhã eu e você nós somos convocados a nos colocar nos braços do Senhor, abrir o nosso coração, viver exclusivamente para Ele, nos submetermos à sua vontade e um dia vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos do Senhor. Invade o nosso coração, assuma o controle da nossa vida. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.